Estamos entrando aí, daqui a pouquinho vamos iniciar a nossa live. Queria agradecer a presença de todos vocês. Aqueles que puderem, compartilhem aí, pegam um aviãozinho, vão compartilhando aí, para a gente poder ter mais pessoas, né? É um assunto bem interessante. E aqueles também que gostarem, clica lá no coraçãozinho ali no canto. Isso aí também é importante ali pra gente. Mais um minutinho, já vamos daqui a pouco entrar com a doutora Neiva. Ela já tá? Não, não entrou ainda. Vou chamar aqui. Deixa eu ver. Como é que eu chamo? Deixa eu ver aqui. Tem que entrar aí. Estamos esperando a doutora Neiva, já está entrando. E hoje a gente vai estar falando então sobre o projeto da UFMT contra o coronavírus. A doutora Neiva é a coordenadora desse projeto. E depois o Dr. Douglas vai estar, também participa desse projeto, junto com um grupo de professores, médicos, acadêmicos. E nós vamos estar então falando um pouquinho sobre aquelas mensagens, né, falsas, coisas que às vezes as pessoas colocam de maldade, né, e isso repercute de uma maneira muito negativa. Então, são pontos importantes para a gente estar falando, trazendo aí para vocês, para todos nós, né, e esperamos aí que todos gostem das nossas publicações. Também, lembrando, na semana que vem, nós vamos estar fazendo uma live no mesmo horário, na sexta-feira, 20 horas, e o nosso tema para outra semana será sobre o diagnóstico do Covid, né? Nós temos na UFMT, tem um grupo de professores que vão ter um treinamento, e o laboratório já está montado, o material já está chegando, e nós estaremos então falando um pouquinho, uma das professoras vai estar comentando, explicando como é que funciona. Quero agradecer a presença do meu sensei Floriano, hoje lá no Rio de Janeiro, foi meu professor, grande amigo da nossa família. Prazer tê-lo aqui, sensei Floriano, né? Técnico da seleção brasileira, quantos atletas renomados já passaram por ele. Eu fui um dos alunos lá, quando treinava lá no Projeto Futuro, 1990, lá em São Paulo. Obrigado pela presença. Como é que estamos, doutora Neiva, ainda no... Doutora Neiva, deixa eu ver aqui. Queremos agradecer aí todo mundo que está entrando. E nós já estaremos falando aí com a doutora Neiva Paim, além de docente nossa lá do curso de medicina. Ela também tem um laboratório de análise aqui em Sinop. Então, uma pessoa que está muito envolvida e agora vai estar assumindo a coordenação do curso, que nós vamos estar comentando um pouquinho como é que está o curso de medicina também, né? E aí, deixa eu ver. Guardando. Ainda não? Deixa eu tirar o som disso aqui. Não entrou. Aqui. Olha aí. Entrou. Doutora Neiva. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Neiva? Bem. Podemos começar uma conversa? Vamos lá. Vamos discutir sobre... Primeiro eu quero agradecer a sua participação e dizer assim, semana que vem, segunda-feira, você será nomeada, vai passar o seu nome como coordenadora do curso de medicina. E
Desde já, quero já te parabenizar, né, por assumir a primeira médica que está assumindo a coordenação do curso, né? Eu comecei lá atrás, quando o curso foi iniciado, depois a primeira coordenadora, a professora Ludmila, depois o Ricardo, agora a Nádia, e você. Então, toda a sorte do mundo, toda Obrigada. energia positiva, né? É um curso ainda bem jovem, né? Isso. E então a gente tem que dar para você aí toda a sorte do mundo, com certeza, né? Vai ter sucesso nessa coordenação e o que pudermos contribuir, estamos juntos lá, né? Com- A gente sempre precisa de ajuda numa coordenação, né? É muito É trabalhoso. verdade, né? Deixa eu te perguntar, e como é que estamos o curso nosso? Antes da gente começar diretamente na questão do nosso tema de hoje, vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre o curso de medicina aqui de Sinop, né? E Eu acho que é interessante. Hoje temos, acho que o internato. Como é que está o pessoal do internato? Eles estão atendendo, não estão? Estão todos parados? Como é que está? ano passado, no final do ano passado, nós formamos a primeira turma, né? A T1. E nós estamos muito felizes com a qualidade dos nossos alunos. Eles já estão no mercado de trabalho, alguns fazendo residências, outros já atendendo dentro da cidade de Sinop e em outras cidades. E estamos muito felizes com o resultado, do trabalho né? E os alunos, nesse momento, não estamos tendo atividades de aula, até porque inicialmente a gente tinha aquela dificuldade com a questão dos equipamentos de proteção, né? E todo o cuidado com evitando aglomerações, né? Então teve uma decisão de interromper as aulas, inclusive o internato, né? E agora estamos em trâmites para ver como que vamos proceder com você, qual vão ser os próximos passos. Legal, muito bom. Vamos lá. E fala pra gente, como que começou esse projeto da UFMT? Você ainda nem estava como coordenadora, mas já começando um grande projeto, importante nesse momento, né, Neiva? Conta um pouquinho pra gente sobre como é que é, o que que é esse projeto da UFMT contra o Corona, para a gente poder estar passando para as pessoas entenderem o que que é. Como médica, a gente está sempre atento a todas as notícias, né? E um pouco alarmados com o acontecido por conta da infecção pelo coronavírus no restante do mundo, né? E essa preocupação nos fez começar esse movimento de o que poderia ser feito para atuar dentro dessa ação, né? Então, nós entramos em contato com a coordenação com a professora Nada Lécio, que é a coordenadora atual, né? E pensando em como que a gente poderia implementar alguma atividade para se unir ao município, né? Para se unir à comunidade e fazer essa ligação entre os dois, né? Possibilitando um melhor atendimento à nossa comunidade, assim como uma proteção maior para os nossos profissionais. Porque nesse momento a gente já estava muito preocupada, porque nós sabíamos da necessidade dos equipamentos de segurança e sabíamos que não teria equipamento de segurança suficiente para todos os profissionais no caso da doença ganhar uma força como aconteceu em alguns países do mundo. Uhum. E aí me diz o seguinte, né? Eu lembro até, você me ligou, a gente Mário, o que a gente pode estar fazendo? Quais são as ações hoje que estão sendo feitas pela esse projeto, por esse programa, né? É um grande programa. Olha, hoje é um grupo grande de professores envolvidos, né? O professor Mário, desde o começo está com a gente, né, Mário? Sempre Sim, nessa batalha, abraçando todos os projetos. E o engraçado é o seguinte, num primeiro momento, estávamos nós fazendo algumas atividades, aí de repente eu fico sabendo que o professor Douglas já estava fazendo uma atividade, aí a gente descobre que o curso de farmácia também estava, mais para frente a gente descobriu o envolvimento do grupo de pós-graduação em saúde, que também estava em outras atividades, junto com o pessoal alguns professores da medicina, alguns professores da farmácia, professores da veterinária, todos bastante atuantes, né? Então, qual foi a preocupação? Unir todo esse grupo, né? Fazer uma união
para que um conversasse tivesse a mesma linguagem que o outro, né? E foi nesse momento que eu entrei realmente para tentar fazer essa união para que a gente trabalhe junto, né? E o lema do nosso grupo, né, é: não vamos de mãos dadas, mas estamos todos juntos, né? Então, esse foi o lema que a gente buscou exatamente nisso, né? Tanto a comunidade, a universidade, a Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal, trabalhando de uma forma conjunta, a gente pode se proteger e a gente pode atender melhor a nossa comunidade. Perfeito. E o que você disse é muito importante, né? Eu acho que quando a gente consegue juntar as ações, né, que todos têm o mesmo fim, né? Exato. E é importante a gente poder pegar as pessoas que estão ali trabalhando e às vezes, muitas vezes, isolados e pouco se conversa, né? E tentar trazer todos para o mesmo. Eu acho que isso fortalece bastante, né? Fortalece o grupo, fortalece muito o campus também, né? Eu acho que isso é uma coisa muito positiva para a gente, né? E engraçado é que, assim, né, dessa forma, nós estamos atuando em várias áreas. Então, teve inicialmente, e ainda continua tendo, a busca de produção de álcool em gel, né? A organização da estrutura para a gente conseguir, isso vai ser em breve, fazer os testes de Covid, né, os testes mais avançados aqui em Sinop. O grupo envolvido, do qual faz parte eu e o Mário, inclusive, do professor Mário, de fazer os capotes de proteção para os profissionais de saúde, as máscaras, né? Então, são várias atividades. A produção daqueles protetores de face que os profissionais de saúde precisam usar. Então, são várias ações, além do call center, né? Que tem o call center de telefone e o call center de WhatsApp. Então, são... Perfeito. com um grupo grande de profissionais envolvidos. Falando dos capotes, material que as nossas costureiras estão fazendo, a qualidade deles é boa, né? Isso. Vamos lá, continuando. Essa semana eles entregaram também alguns que a gente chama pijamas hospitalares, né? Feitos de brim, que a gente vai começar agora a fazer a distribuição em breve, né? E então, continuamos na produção, né? Agora nós já temos um estoque e vamos aguardar ver como é que os casos vão se apresentar na nossa cidade. Muito bom. Eu queria aproveitar esse momento para a gente fazer um agradecimento às costureiras que estão trabalhando com a gente, todas voluntárias, né? É um trabalho com tanto carinho que elas estão fazendo, né, Neila? Você mesmo disse aí a qualidade, né, do material que elas estão fazendo para a gente. Então, assim, é importante a gente agradecer de coração aí o trabalho que elas estão fazendo, os capotes, você disse agora, dos pijamas, das máscaras, né? E todo esse material, gente, é importante a gente falar, olha, tudo que está sendo produzido está indo para o UFMT, e a UFMT, sob a coordenação da doutora Neiva, que está fazendo a distribuição na medida das necessidades da atenção da saúde aqui de Sinop. Não é isso? Queria aproveitar também e agradecer aos 3 clubes de Rotary que também, né, estão organizando junto com as costureiras, as equipes das costureiras. Então, assim, nós temos o clube de Sinop, o companheiro Robson, que está organizando lá com um grupo de mais ou menos umas 15 costureiras. O William, presidente do outro clube, do Tarumã, organizando também mais uma outra equipe das costureiras, né? E do Telespires, em nome da Loreni, nossa presidente, mas quem está mais à frente agora, a Juliana, professora nossa da farmácia, né? Ela que está indo na casa das costureiras, levando material, pegando, levando na UFMT. Então é importante a gente fazer esse agradecimento aos parceiros, né? E a Unicim agora. E alguns que deram dinheiro mesmo, né, Neiva? Nós recebemos doações de empresas, de pessoas físicas, fizeram doações para a gente poder comprar materiais para poder fazer, ou seja, né,
esses equipamentos de EPI, como também para fazer o álcool 70, o álcool gel, né? Então, é muito bom quando a gente pode ter pessoas que, primeiro, que acreditam, né, na seriedade do trabalho da UFMT, né, organizando, e uma questão assim, muitas vezes as pessoas acham que tem alguma questão política por trás e não existe isso, né? É um trabalho voluntário de pessoas que estão ajudando e quem está à frente organizando é o UFMT. Então, assim, é bom a gente falar e as pessoas também entenderem que, independente de qualquer coisa, é um momento importante que a gente possa estar ajudando, né, as pessoas. Eu queria ver, nós temos uma pergunta. Oi? Alguma coisa para falar? Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Ney. Tá cortando, né? O som dela tá com problema. De novo, acabei de ver. Internet. É a internet? Ô, Neiva, tá me ouvindo? O seu som de novo deu problema. Mas está conseguindo me ouvir? Está conseguindo ouvir? Agora eu não estou ouvindo mais o seu som. Até tem algumas pessoas falando, não está saindo o seu som novamente. Até o Diogo Queiroz, um abraço aí para você. Ele está acabando de comentar que não está ouvindo. Eu também não estou ouvindo você de novo. Está ouvindo, não, né? Eu vou fazer de novo. Vou ter que sair e a gente chamar de novo, tá? Que coisa, não? É o sinal dela que tá vendo? Tem muita gente? Tem pouca gente? Por que será? Tem 20 pessoas? Ah, é. Vamos lá. Neiva, tá ouvindo a gente? Deixa eu ver se tá. Ela não tá. Vamos ver. Verdade. Será que é a internet? Vamos. Pessoal, nós estamos com um probleminha aqui no sinal, mas a gente tá voltando. Já estamos voltando aqui. Neiva, aí agora. Vamos ver se melhora. Vamos lá, melhorou. Agora sim. Né, voltou. Eu acho que às vezes o sinal, a conexão, às vezes está um pouco ruim. Isso, mas é verdade. Estamos lá. Ô, Neiva, estamos com uma pergunta aqui. Ó. Em Sinop, qual é a perspectiva para os próximos dias, em termos do risco, do número de pessoas infectadas, ou se as pessoas já podem ficar tranquilas? Pois parece que o povo está para a rua e ninguém está muito preocupado com relação, né, ao vírus. E o que você diz para a gente aí? A gente fica até relativamente tranquilo, porque assim, a gente percebe que tem um número pequeno de casos graves, só que isso pode ter vários motivos. Alguns deles é o fato da nossa população ser bastante jovem, né? Nós estamos com poucos testes, né? Não estamos conseguindo testar e ter uma ideia real da dimensão da doença na nossa região, e isso é um problema também, né? Na verdade, assim, estamos um pouco no escuro, né? Pelo número baixo de casos graves, talvez na nossa região a doença não esteja ganhando uma força tão grande, mas muito disso é contribuição de algumas pessoas que estavam em situação de risco, né? Muitas pessoas que viajaram, que chegaram de São Paulo, ou que chegaram no exterior, ou que ficaram em contato com algumas pessoas com sintoma suspeito, essas pessoas tomaram cuidado e ficaram em isolamento domiciliar, né? Isso acontecendo protegeu as demais pessoas, certo? Então, os casos, não houve uma disseminação tão grande, né? Então, é lógico, o agradecimento imenso, né? A gente percebe que está funcionando a nossa atenção primária, os postos de saúde estão muito atuantes, né? Os agentes de saúde estão muito atuantes, com certeza, porque senão essa disseminação seria muito maior. Eu acho que tanto o call center de telefone quanto o call center de WhatsApp deu uma grande contribuição até o momento.
e vai continuar dando a contribuição. Por quê? Porque muitos dos casos que a gente detectou, a gente orientou que ficassem em casa e orientou que tomasse todos os cuidados que devem ser tomados. E é por esse motivo, pelo cuidado dessas pessoas, que a doença não ganhou um vulto tão grande. E assim a gente espera que as pessoas não se descuidem dos cuidados para que a doença realmente continue não tendo esse vulto grande aqui na nossa região. E agora nós estamos aí, né, possivelmente com a volta das aulas Sim. do ensino fundamental, das crianças, do ensino infantil, né? Acho que é Sim. importante também, como é que fica essa questão das crianças agora? Né? Quais os cuidados? Mantém os mesmos? O que você pode dizer para a gente? Redobra os cuidados. Porque quando a gente começa a voltar para a normalidade, a gente acha que tudo acabou, que tudo era um exagero, né? E que nada daquilo realmente era verdade, que não, vai voltar tudo ao normal. Não, não vai voltar ao normal. Nós precisamos manter os cuidados, porque se a gente não manter os cuidados, a gente pode ter uma onda da doença bem mais grave do que está acontecendo no momento, né? Então, os cuidados têm que ser redobrados, principalmente porque são as crianças que têm os quadros mais leves, né? Só que quando elas entram em contato com os pais e com os avós, elas acabam passando a doença, né? Então, quem tem os avós em casa, o ideal é mantê-los o mais isolados possível. A gente sabe do problema disso, né? Minha mãe, esses dias, fez 89 anos e todos os filhos foram cantar parabéns do lado de fora da casa, né? Sem abraço, sem beijo, sem nada, né? Levaram um bolinho e cantaram parabéns do lado de fora de casa. E é isso que a gente tem que fazer mesmo. A gente tem que cuidar dos nossos idosos, aguardar, esperar a coisa se definir, para depois voltar à real normalidade. Este não é o momento. Tá certo. Neiva, eu queria te agradecer, né, para a gente poder falar, passar um pouquinho da experiência, do trabalho, parabenizar toda a equipe da UFMT, você que está o tempo todo no telefone, né, está na rua o tempo todo, se expondo, né, principalmente lá naquele começo, onde estava todo mundo em isolamento, aquele medo. E algumas pessoas como você, né, tem que tomar iniciativa. Então, acho que só temos que agradecer ao trabalho da UFMT. Estamos aqui para colaborar do que for possível, dentro do que a gente pode, né? E eu vou pedir para você agora que temos o Dr. Douglas aí, está esperando a gente para entrar, tá bom? Ótimo. Obrigado. Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui. E vamos lá às orientações do professor Douglas. Grande abraço a todos. Obrigado. Outro abraço. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Estamos chamando o Dr. Douglas aí para a gente continuar a nossa conversa, né? Quero agradecer novamente aí todos que estão compartilhando aqui com a gente. Oi, tô te ouvindo, Mário. Tá me ouvindo? Eu tô. Mas acho que. Então tá.
Fala pra gente aí, Doug, como é que tá essa questão? Qual é o grande problema desses fake news? Vamos dar um exemplo aqui, né? Quando lançaram lá naqueles comunicados da Secretaria de Saúde que havia morrido uma pessoa em Sinop. E que foi bem no 1º de abril, né? E aí era uma brincadeira que alguém fez, e que isso teve uma repercussão tão complicada, né, Douglas? E que as pessoas às vezes não se preocupam com a veracidade ou acham que esses tipos de brincadeira, mas isso se torna uma coisa muito grave, muitas vezes, né? Então, eu acho que isso é uma questão importante a gente tá falando, porque essas fake news que ficam, né, as pessoas ficam colocando, e as pessoas às vezes não têm muito conhecimento, esclarecimento, e acabam achando que é verdade, né? E traz pânico, às vezes, né, as pessoas se traumatizam com isso, com alguma informação, e isso acaba, né, tendo uma coisa muito negativa, né? O que você fala aí para a gente sobre essas questões? É verdade, eu acho que essa questão das notícias, das fake news, elas assim, se espalham, às vezes, por motivos diferentes. Às vezes as pessoas, no intuito de querer ajudar, ou alertar, ou até conscientizar a pessoa de alguma situação, ela acaba ajudando a espalhar uma notícia que nem sempre é verdadeira. Infelizmente, nem sempre as pessoas se dão o trabalho de buscar a fonte, ou mesmo ter certeza se aquela notícia é verdadeira. E, às vezes, no calor do momento, a pessoa acaba compartilhando uma informação que nem sempre ajuda. Nós mesmos tivemos uma situação logo no começo, né, dessa situação do coronavírus, em que houve uma situação em que eu vi uma mensagem, uma notícia em que tinham 2 pacientes no hospital com coronavírus, que eles estavam impedindo as pessoas de entrarem dentro do hospital porque poderia haver alguma contaminação, e na verdade não era o que realmente tinha acontecido. Nessa situação, às vezes a pessoa exagerou, às vezes as pessoas, né, muito assustadas, elas até interpretam alguma situação como se fosse verdadeira, e elas acabam difundindo essa informação que nem sempre ajuda. Mas eu acho que é justamente nessa situação que alguns desses projetos da UFMT, como o call center via telefone, o próprio call center por WhatsApp, eles têm um papel fundamental, que é justamente tentar difundir as informações que são verdadeiras, e quando as pessoas têm dúvida, elas perguntarem e elas poderem confirmar as fontes. Então, até falando um pouquinho, né, dessa questão dos projetos do call center, tanto no telefone quanto através do WhatsApp, a gente tem uma equipe que está constantemente atualizando as informações, justamente para poder informar pessoas as pessoas e a população com aquilo que é verdadeiro, né? Então, por exemplo, mas é verdade que em Sinop morreu tantas pessoas. A gente procura sempre se basear em fontes oficiais, né? E não, de acordo com os dados do Estado, oficiais, confirmados, nós temos tantos casos, tantas pessoas internadas, né? No sentido de sempre colaborar para transmitir as informações verdadeiras, tanto do ponto de vista científico da doença, quanto também do ponto de vista de notícias de estatística, do aspecto epidemiológico da região. Foi bom você colocar, porque assim, uma das perguntas que veio para a gente durante a semana é exatamente isso. Quais são essas fontes seguras, né? Para que a gente pode, ou os canais, que as pessoas podem entrar, verificar as informações mais fidedignas, né? Então, aquilo que você disse, né? Esses canais oficiais, da secretaria, né? Então, acho que respondemos já essa primeira pergunta aqui, que veio durante a semana. Nós recebemos uma outra pergunta aqui também, durante essa semana, foi de o fato da população não estar respeitando o distanciamento. Qual é o problema? Falando um pouquinho mais dessa questão do vírus, né? Quanto tempo ele vive? Para você ver, outro dia chegou uma mensagem, uma notícia, de que a China estava produzindo máscaras e as máscaras já estavam infectadas. E as pessoas, então, não queriam, acham que a máscara vindo infectada e é por isso que está infectando tanta gente no mundo inteiro. Então, o que você pode falar para a gente sobre a relação dessa questão do vírus, né? Pode falar um pouquinho aí?
Eu acho assim, que é sempre importante a gente lembrar e sempre considerar, principalmente as informações, que elas têm um embasamento científico importante. Sempre lembrar que a ciência, quando ela é bem conduzida e ela é produzida, a ciência não tem posicionamento político, não favorece nem desfavorece uma pessoa ou outra. Ela sempre procura trazer, à luz da realidade dos fatos científicos, aquilo que é verdadeiro e que pode ser aplicado, né? Então, a gente tem visto essas notícias diferentes de que o vírus metálica pode durar durante alguns dias, na superfície plástica também, que na pele ele dura menos tempo, mas também, de qualquer forma, é sempre importante lembrar que muitos desses testes eles são produzidos em laboratório e muitas vezes não corresponde à real situação que a gente tem do dia a dia e mesmo em relação ao nosso clima, ao nosso meio ambiente, às nossas características próprias. Então, existem respostas aproximadas, mas não existem respostas verdadeiras. É consenso que em qualquer situação o vírus sobrevive, se não houver uma condição adequada de higiene, ele sobrevive no mínimo algumas horas, né? Independente das condições, ele pode sobreviver até alguns dias. Mas eu acho que aí, nessa situação, que vale sempre a pena a gente lembrar e chamar a atenção de que os hábitos de higiene, eles acabam colaborando, na verdade, para que a gente nessa contaminação, seja numa superfície que o vírus vai durar 30 minutos ou ele vai durar 3 dias. Então, a higienização constante das mãos, dos nossos objetos pessoais, dos nossos locais de trabalho, dos locais que a gente frequenta, é de uma importância fundamental. Outra coisa importante que você estava falando com relação a essa questão, né? Eu vi a sua pergunta para a professora Neiva, que eu acho que ela respondeu de forma correta, né? Com relação a será que essa é a nossa realidade? Como é que será que nos próximos dias vai se comportar? Eu acho que, graças a Deus, até esse momento nós tivemos uma incidência pequena de casos, né? E isso é muito positivo do ponto de vista da saúde. Não há uma explicação 100% disso, né? Mas sim, ainda. Mas a gente deve lembrar que essa é uma situação de momento, né? Pode ser que nos próximos dias ou nas próximas semanas a situação geral possa se inverter e de repente a gente ter mais casos e realmente a realidade ser outra. Mas de qualquer forma, vale a pena a gente sempre manter as atitudes preventivas, né? Então você falou até em relação à questão da distância. O distanciamento é importantíssimo, né? Embora às vezes a gente tenha visto que se espirrar muito forte, o vírus pode se prolongar por até 2 metros, tem artigo que fala até 5 metros, 10 metros de distância, né? Pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer, mas por segurança é importante a gente sempre manter um certo distanciamento, né? Eu acho que uma distância de pelo menos 1 a 2 metros é uma distância segura na maioria dos ambientes, das circunstâncias. A outra coisa sempre importante de salientar é, de novo, aquela questão da máscara, né? Quando a gente está de máscara, a distância se torna mais segura ainda, porque quando eu estou com máscara, a minha expiração, ela sofre um certo tipo de filtragem, a maioria das partículas virais de contaminação ficam aderidas na máscara, e a distância em que a contaminação pode avançar e prolongar, ela é muito menor. Então, a máscara acaba dando essa segurança. E, para isso, é importante que não apenas uma pessoa use, mas os dois lados usem as máscaras, né? E se a gente tomar todos esses cuidados, é isso que vai permitir que a gente consiga aquilo que todo mundo deseja, que é cada dia mais a gente voltar a nossa vida, a nossa atividade o mais próximo possível do normal, não o normal, mas o mais próximo, para que a atividade econômica ela possa ser conduzida de forma responsável, né, e que as pessoas possam, né, gradativamente ir retomando o seu dia a dia, sociedade, economia. Mas para isso é importante que a gente mantenha, de fato, essa questão da prevenção. Máscara, distanciamento, tudo isso. Perfeito. Também chegou uma pergunta aqui da Sara, né? E aí ela está perguntando o seguinte: a prática de atividades físicas, como pedalada, futebol, corrida, é necessário ou não usar máscara? Ixi, sem som. Tá sem som? Tá. Olá, oi, tá ouvindo? Não, eu tô sem. Tá. Agora é o seu. Tá me ouvindo? Caiu.
Espera um minutinho, pessoal. Tivemos de novo um probleminha aqui com o sinal. Já estamos tentando recuperar o nosso sinal. Enquanto isso, eu quero agradecer aqui o meu amigo Marco Colense, lá de Botucatu. Abração para você aí, para toda a família, para o pessoal nosso aí da nossa terra natal. Grande abraço, Marcão. Né? Então, é muito gostoso a gente ver aí pessoas, né, que estamos tão próximo aí, tanto tempo, estamos longe, voltando. Deixa eu ver se o Dr. Douglas, de novo aqui, vamos ver se está voltando o sinal aqui, para a gente voltar à nossa conversa. Oi, caiu. Voltando. Tá ouvindo? Estou te ouvindo. Eu não estou... Agora tá voltando o sinal. Voltou. Tá me ouvindo? Tá ouvindo, Douglas? Tá. Agora... Você chegou a ouvir a pergunta que eu tinha feito para você? Vamos lá de novo. Fazendo a pergunta foi que veio da Sara. Prática de atividade física, como pedalada, futebol, corrida, né? É necessário ou não usar máscara? Eu acho que, na verdade, as práticas esportivas em que há um contato muito próximo, elas ainda, de uma forma geral, se possível, devem ser evitadas. Já que numa situação, não essa de momento, mas num segundo momento, nós poderemos ter pessoas assintomáticas circulando. Quando você tem, por exemplo, um futebol ou um basquete, alguma outra prática em que você possa ficar muito próximo na marcação do seu adversário, realmente essa prática esportiva talvez ela fique inviável. Não sei se a pessoa vai conseguir jogar futebol com máscara e mesmo assim vai acabar suando, vai acabar contaminando. Eu acho que as práticas esportivas individuais, aquelas em que a gente consegue respeitar elas podem ser mantidas, porque aí a distância mesmo, o próprio vento, o ambiente aberto, ele se encarrega de praticamente derrubar as partículas virais de contaminação, trazendo segurança, né? Até eu acho que dentro desse assunto, até você, né, Mário, que é da área, pode também nos dizer um pouquinho sobre isso. Mas eu acredito que as práticas esportivas individuais, que respeitem um certo distanciamento mínimo, elas podem ser mantidas sim, principalmente em ambiente aberto. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui que veio, da Vitória, e ela pergunta assim, se tiver contato com alguém que teve um teste positivo, né, que testou positivo, quantos dias eu devo, depois desse contato, é importante fazer o exame, né, para saber se foi infectado ou não? Tá. Hoje, o Ministério da Saúde ele não recomenda você fazer o teste simplesmente porque você teve o contato, né? Até porque nós temos dois tipos de teste. Um dos testes é o RT-PCR, que ele detecta mais já nas fases iniciais, a própria partícula viral, e os testes rápidos, que na verdade se baseiam na detecção do anticorpo. Os testes rápidos, que são os que saem rapidamente o resultado, eles começam a ter um bom resultado a partir de 7 dias do contato. E eles vão ter um bom resultado a partir de 10 dias da doença, né? Porque é o tempo que leva para o organismo da gente produzir anticorpos em quantidade suficiente para detecção. Então, eu acho assim, com 10 dias, não vejo qual a utilidade de repente, você fazer o exame, salvo em alguma situação especial, se você não está sintomático, né? E o RT-PCR, se a gente fosse ficar testando todo mundo só porque teve contato, às vezes é um contato muito rápido, simples, né? É um oi, talvez não se justifique, porque a gente acaba sobrecarregando os nossos laboratórios, que ainda não tem dado conta de fazer todos os exames de todos os casos suspeitos. Então, eu acho que a recomendação, principalmente, da pessoa que teve contato com uma pessoa que esteve doente, é ela fazer o isolamento, né? Ela tem que fazer o isolamento, o distanciamento social, porque tem que lembrar que nos primeiros dias, mesmo que ela tenha pego a doença, ela pode estar assintomática. A gente tem trabalhado com um protocolo, né, em alguns serviços de saúde, no nosso serviço, em que se uma pessoa teve contato com uma área de risco maior, a gente afasta pelo menos por uma semana. Agora, se teve contato de fato com uma pessoa doente, confirmada com o caso, a recomendação é 14 dias de isolamento a partir daquele momento, daquele ponto de contato. Porque em 14 dias, se ela não manifestar nenhum sintoma, provavelmente ela não está doente. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui para a gente agora. A prática de musculação, agora, né, abrindo as academias, né, essa semana com esse decreto,
a prática de musculação nas academias com o uso compartilhado dos equipamentos oferece algum tipo de risco? Eu acho que ela oferece risco na medida em que você não observa, principalmente os cuidados do distanciamento, da quantidade de pessoas dentro do ambiente e da higienização dos equipamentos, né? Se você mantiver uma distância adequada da outra pessoa, se você puder usar a máscara durante a prática do exercício, e se entre a troca de aparelhos de cada usuário houver a higienização do equipamento, com os produtos adequados, álcool 70, o hipoclorito, eu acredito que o risco ele fica significativamente reduzido. Então, acaba sendo um risco muito pequeno. O grande desafio é conseguir fazer isso, né? É as academias se organizarem para que elas ofereçam uma situação de segurança. É distância, intervalo de tempo do uso do equipamento para que o equipamento possa ser higienizado, né? E não superlotar, porque se a gente tiver uma academia superlotada, aí de novo a gente tem aquela história da distância em que o vírus pode ser transmitido. Também a recomendação hoje, né, dos próprios meios locais, para que esses ambientes eles tenham uma janela aberta, portas abertas, para que possa estar circulando o ar, né, e caracterizando essa troca do ar, para que também se reduza o risco. Perfeito, muito bom. Temos uma pergunta aqui, ó. A Vitória, ela fez a seguinte pergunta: exame de sangue e o exame SWAB têm a mesma acurácia? Então, na verdade, hoje, o que a maior parte das pesquisas, dos estudos científicos têm demonstrado é que no momento correto, o que tem um índice de acurácia maior, de maior sensibilidade, na verdade, é o que a gente chama de teste rápido, que é o exame de sangue, porque ele detecta os anticorpos, né? Então, a maioria dos exames de boa qualidade, quando feitos ao redor do 10º dia do contágio, eles chegam a dar 95%, 98% de sensibilidade, que é uma sensibilidade muito grande. Já o RT-PCR, que é o padrão ouro, que é o exame do SWAB, que colhe o SWAB na via respiratória do paciente para então identificar o próprio vírus, ele tem tido, em algumas situações, 60%, 70% de positividade, de sensibilidade. A gente acredita que isso tem muito a ver também com o local de coleta, às vezes falhas de coleta, né? Muitas vezes o material não é coletado da forma adequada, muitas vezes o material não é coletado no local adequado ou em circunstâncias adequadas, né? Então, por isso que ele tem uma sensibilidade menor. Mas isso é uma coisa que, à medida que a experiência for aumentando, ela tende a aumentar a sensibilidade também. Mas hoje, o exame que tem maior sensibilidade, quando feito no momento correto, é o exame de sangue que busca os anticorpos. Perfeito. Bom, você tem, assim, que tipos de perguntas né, tem mais, vamos dizer assim, frequentemente é o que as pessoas têm feito e que você tem respondido pelos grupos do WhatsApp, pelos canais aí que da UFMT, para fazer as divulgações de questionamentos. Até uma coisa, né, importante, isso que você perguntou, os nossos canais do WhatsApp, do call center, eles sempre trabalham operados por alunos, né, da UFMT, mas sempre sob a supervisão dos professores. Então, eles nunca assumem a responsabilidade, sempre tem a retaguarda, né, dos profissionais de saúde da UFMT que estão dando justamente essa segurança na hora da discussão. Eu acho que o WhatsApp até e o call center, eles acabam, uma experiência que nós tivemos, tendo às vezes atingindo perfis de pacientes diferentes. Isso é interessante porque eles acabam se complementando. O call center ele tem uma característica, muitas vezes, de ter contato com a pessoa que quer uma resposta imediata. Às vezes ela quer discutir um sintoma rapidamente e também, às vezes, ela pega aquela pessoa que tem menos familiaridade com o meio digital mais moderno, como, por exemplo, o telefone celular, o WhatsApp, as trocas de mensagem, né? Então, aquela pessoa que ainda quer ouvir a voz da pessoa do outro lado da linha. Então, o call center ele tem um papel, ele é muito importante. Então, né, como diz o meu colega, o professor Paulo Henrique Quintanilha, às vezes o seu totoca que quer conversar com outra pessoa do outro lado da linha, então ele tem a oportunidade de estar conversando pessoalmente com o nosso aluno, sob a supervisão de um professor, e está esclarecendo todas as suas dúvidas. Já no WhatsApp, o que a gente verifica é que as perguntas elas são mais variadas.
elas acabam não se restringindo só aos quadros clínicos, no call center também não, mas a gente tem uma variedade de perguntas um pouquinho maior. A gente já teve pacientes usuários que entraram em contato conosco, por exemplo, e perguntaram como fabricar álcool gel. Uma coisa que nós contraindicamos, dado o risco de incêndio e de você manipular da forma errada e alguém se acidentar e acabar se machucando. Nós já tivemos também uma pessoa que perguntou se era verdade que existiam estudos científicos que mostravam que o vírus era fabricado em laboratório na China e que ele seria realmente uma arma biológica, alguma coisa assim. Então, nós temos todos os tipos de perguntas, né, e dúvidas, mas a gente sempre procura se pautar, como eu disse, pelas fontes oficiais e pelo embasamento científico, né? Eu acho assim, todos nós temos as nossas crenças, as nossas opiniões, mas numa comunicação oficial, a gente tem que se pautar por aquilo que a gente tem certeza. Então, é aquilo que a ciência mostrou, produziu, publicou, ou que está, né, divulgado pelos nossos órgãos oficiais, são o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. Mas as pessoas perguntam, elas perguntam, por exemplo, se eu posso sair, se eu devo ficar em casa. Como eu falei, elas perguntam, por exemplo, sobre vacinação da gripe. Às vezes elas entram em contato conosco para saber qual é a data que cada grupo vai estar liberado para fazer a vacina da gripe na rede pública, quais são as unidades de saúde que estão vacinando. Então, eu acho que a gente presta um serviço muito grande quando a gente pode, né, auxiliar a população, porque essa informação dada a uma pessoa é uma informação que, quando segura, ela repassa a outras pessoas também. Então, as perguntas são variadas e a gente acaba respondendo todas. Até por curiosidade, tive uma pessoa que nos perguntou assim, olha, eu estou vendo aqui, passei na frente de um tal lugar e eu estou vendo que estão desobedecendo a norma de isolamento e está tudo errado e tem gente que pode ficar doente. Para quem que eu faço a denúncia, né? Então, tem esse tipo de coisas acabam nos perguntando também. A gente sempre procura orientar da forma mais correta possível. Eu tenho uma foto que está circulando na internet e essa foto mostra uma mão com umas queimaduras. E a pessoa, e ali está dizendo que essa queimadura foi causada pelo uso do álcool 70. Qual é a segurança do uso do álcool 70 e se ele pode causar algum tipo de queimadura, como está colocando nessa foto e uma que está circulando aí, né, pela internet? Eu acho que essa é uma daquelas situações justamente do fake news que às vezes, em vez de ajudar, ela atrapalha, porque de repente uma pessoa que vai fazer higienização com álcool, ela acaba ficando com medo e acaba evitando, né, uma higienização, de repente não tem uma torneira para lavar a mão com água e sabão, e só tem álcool 70 e ela acaba não usando por conta disso. O álcool 70, ele significa que a gente tem 70% de álcool e 30% de água. Então, ele não é o álcool 100%. Né? Esse tipo de álcool, é claro que ele pode acontecer incêndio, ele pode acontecer acidente, mas isso são situações pouco comuns, desde que o uso seja feito da forma correta. O álcool 70, se você tentar colocar fogo com um fósforo, você vai conseguir, né? Mas ele não é um álcool para isso. Se a gente usar o álcool para higienização, para lavar, para somente limpar as mãos, ele é uma substância que vai ficar alguns segundos apenas na mão. Depois ele já vai rapidamente estar evaporando e aí ele não é o suficiente para causar esse tipo de queimadura. Então, sem dúvida nenhuma, essa não é uma situação que vai acontecer pelo uso espontâneo, simplesmente pela higienização das mãos. Perfeito. Uma outra que veio aqui, ó, é assim, animais domésticos podem ser vetores importantes para a transmissão do Covid? Em princípio, os artigos científicos têm demonstrado, num primeiro momento, que não. A maioria dos artigos científicos acredita e sugere na teoria de que o nosso SARS-CoV-2, o vírus que transmite o Covid-19, ele tenha sido uma mutação que começou em algum outro animal. Ele fez uma mutação e veio para o ser humano. Mas a partir do momento que ele está no ser humano, né, para ele ir para o animal e depois voltar para o ser humano novamente, não existe relato desse tipo de caso. Existem alguns poucos relatos na literatura científica de alguns casos de animais, cachorros, que foram contaminados pelo nosso vírus, pelo vírus do homem. Né? Então, o seu dono estava doente com o Covid-19, ele acabou transmitindo para o cachorro. Mas não há indicação de que essa retransmissão do animal depois de volta para o ser humano ocorra novamente. Mas, de qualquer forma, a pessoa que está em isolamento, ela deve ficar em isolamento. Né? Se ela está em isolamento, ela
domiciliar, ela deve ficar afastada dos animais, das outras pessoas, até que ela melhore, para que ela não transmita essa doença. Aqui tem uma outra questão, o presidente dos Estados Unidos hoje mencionou em uma entrevista sobre uma injeção de desinfetante. O doutor poderia alertar a população sobre os perigos do uso desse tipo de produto? Olha aqui, tá vendo? Não entrando no mérito do sentido que o presidente Trump quis dar à declaração dele, eu vi agora há pouco que ele mesmo desmentiu e disse que aquilo foi uma declaração irônica dele que foi tirada de contexto, né? Não há nenhuma evidência científica que você possa usar qualquer tipo de antisséptico de forma endovenosa ou intramuscular para que isso elimine a contaminação. Na verdade, mesmo com a questão da hidroxicloroquina, eu gostaria de salientar de novo aquilo que é a informação oficial, que qualquer uso da medicação deve estar diante da supervisão de um profissional de saúde. Então, não estou dizendo que não deve ser usado, nem que não funcione, nem que funcione, nem que quando deva ser iniciado o seu uso. Mas ela deve ser feita diante da supervisão de um profissional de saúde. Porque, embora os efeitos colaterais possam ser baixos, pouco frequentes, eles podem acontecer com a dosagem errada. E a outra questão é que as medicações utilizadas da forma errada, no momento certo, não produzem o efeito desejado. Então, qualquer tipo de tratamento que a pessoa tenha dúvida ou ela vá fazer, ela deve entrar em contato com um profissional de saúde. E é justamente para isso que existem esses canais nossos, né? Os canais da UFMT, seja através do WhatsApp do call center. A gente já teve pessoas que já entraram em contato conosco perguntando justamente sobre isso. Eu estou com o meu quadro assim, eu devo começar essa medicação já, eu devo esperar ou não? E nessa situação a gente procura fazer a avaliação do quadro clínico do paciente e orientar ele da forma mais correta, dentro daquilo que o profissional de saúde responsável faria. Né? Então, evitar tratamento por conta. Perfeito. Dr. Douglas, acho que nosso tempo já está se esgotando e eu queria, primeiro, fazer um agradecimento a você de poder estar participando aqui com a gente, mais uns minutinhos aqui, se você quiser fazer as últimas colocações, que nosso tempo está se encerrando. Eu gostaria de agradecer, Mário? Inicialmente, eu acho que essa oportunidade, como você falou, toda essa situação de quarentena, distanciamento social, trouxe uma situação nova para a sociedade como um todo, até na forma como nós nos comunicamos com os nossos pacientes, nossos amigos e nossos familiares. E eu acho que a gente, quando você faz o uso do meio digital como você está fazendo, é um benefício que a gente traz para a comunidade, porque eu acho que o melhor remédio é sempre a informação segura. Eu acho que a doença, ela se beneficia da ignorância, no sentido da falta do conhecimento, e ela se beneficia de quando notícias não verdadeiras são realmente difundidas. Então, é muito importante esse contato com as pessoas, levar informação, levar conscientização. E eu gostaria até de salientar uma coisa que eu e você, nós somos amigos, temos conversado, estava conversando com a professora Neiva também um pouquinho mais cedo, que é o papel fundamental nessa hora que a Universidade Federal do Mato Grosso, a UFMT, tem junto à sociedade. Eu acho que uma coisa muito importante é que a universidade ela não está sozinha, ela sempre traz muitos parceiros juntos, clubes como o Rotary, órgãos oficiais como a Secretaria Municipal de Saúde, outras empresas, pessoas que querem ajudar, mas no final de tudo, o catalisador dessa ação acaba sendo muitas vezes a universidade, porque é um papel dela. Daí a gente fica feliz quando a gente vê que a universidade faz algumas ações, quando ela serve de inspiração para que outras ações aconteçam, de colaborar para que outras empresas e outros clubes de serviço também criem as suas próprias ações, que no final o objetivo é sempre um só, que é a saúde e o benefício da população e da comunidade como um todo. Então, parabéns pela sua transmissão, pelo serviço de informação à população. A gente que agradece, é sempre bom. Eu vou te convidar um pouco mais para frente para a gente falar um pouquinho mais daquele projeto De Olho no Futuro, projeto tão importante aqui em Sinop. Este ano vamos tentar, possivelmente, no segundo semestre, mas num outro momento a gente vai estar conversando melhor sobre esse projeto também. Tá bom, Douglas? Eu novamente agradeço você
e a todos aí que nos acompanharam. Semana que vem teremos mais uma outra live na sexta, no mesmo horário, às 20 horas. Estaremos com a professora Gisele Bonfim, vai estar falando do teste do diagnóstico, como é feito, pela Universidade Federal também. E também nós temos um colega amigo nosso lá de Botucatu que foi infectado, graças a Deus, recuperado, mas ele passou por uns maus bocados e ele vai falar um pouquinho dessa experiência dele e como é que está no estado de São Paulo, que é uma realidade um pouco diferente da nossa aqui do Mato Grosso. Mas, novamente, obrigado a todos aí e até semana que vem. Grande abraço. Douglas também. Abração. Um abraço. Obrigado. Abraço.